Os dias que se seguiram foram de discussões e vozes irritadas. Eu procurava ir a todos os lugares com a assinatura. Usando toda a minha força mental, consegui comunicar-me com a espaçonave canopiana e avisei que não encontrariam, ao descer, os gigantes esperando para embarcar. As coisas estavam fora de controle. Deviam se preparar para ir a todas as cidades e argumentar, persuadir e, se necessário, capturá-los à força. A resistência às minhas transmissões espaciais era tão violenta que teme a possibilidade de não serem recebidas com clareza. Mais tarde, porém, soube que haviam compreendido o essencial. E na maioria das cidades, especialmente nas centrais, sabiam que havia uma crise e que a espaçonave se aproximava. A decolagem não foi tranquila como tinham planejado. Em todas as cidades houve discussões e resistências antes da submissão aturdida, na melhor das hipóteses, pois com algumas delas as tropas de Canopus precisaram fazer uso da força. No momento eu não sabia o que tinha acontecido, consegui informações mais tarde. Enquanto isso, na Cidade Redonda, Jarsum liderava um grupo que se recusava terminantemente a partir. Ele dava um exemplo do mais nobre sacrifício. Sabia que seus companheiros, e ele mesmo, todos os gigantes desobedientes arriscavam o próprio ser, suas almas, ainda assim, ficaria. A gigante branca e alta, com aquela beleza estranha e perturbadora, ficou, e com ela os outros, a sua progênie, todos mutantes, exibindo as mais estranhas combinações de características físicas. Explicou que, por ser uma anormalidade genética, não haveria lugar para ela no planeta para onde iam levar os gigantes. Como sabia disso? Eu lhe disse que a galáxia possuía uma variedade enorme de criaturas, de formas com as quais ela nem sonhava. Mas ela sabia? Era bastante ter sido obrigada a viver até ali com um povo diferente, não queria começar tudo de novo. Disse-me tudo isso enquanto esperávamos a chegada da espaçonave. Nesse meio tempo, discutimos sobre o que dizer aos nativos. Os gigantes demonstravam uma preocupação apaixonada e ansiosa por seus antigos protegidos, que contrastava inteiramente com a força da sua antiga confiança. A todo momento defrontava-me com os grandes olhos acusadores e trágicos de Jarsum ou de outro gigante. Como pôde tratar as pobres criaturas desse modo? Era o que pretendiam me fazer sentir. E todas as discussões de ordem prática eram interrompidas por suspiros profundos, olhares reprovadores, murmúrios sobre crueldade e falta de sentimento. Contudo, apesar de tudo isso, consegui que compusessem histórias e canções para serem levadas por certos nativos escolhidos a todas as cidades, informando e transmitindo pelo menos os pontos básicos da nova situação. E esses emissários foram informados de que deviam procurar, em cada cidade, os nativos mais importantes e dizer-lhes que deviam se preparar para uma crise, um período de dificuldades e privações e esperar a vinda de outro mensageiro para orientá-los. Os gigantes providenciaram tudo. Precisavam fazê-lo. Os nativos os consideravam seus mentores e não alterariam esse conceito de um momento para o outro. Mas os gigantes iam partir, diziam as canções. Alçando voo para os céus. Eles se foram, os nossos grandes, nossos amigos, nossos companheiros. Para regiões remotas eles voaram, aqui ficamos, seus filhos. E nada mais podemos fazer senão lamentar. E assim por diante.
Não eram exatamente as palavras que eu teria escolhido, mas expressavam a indignação dos gigantes e a transmitiam aos nativos. Eu procurava fazer contato com os nativos, lenta e cautelosamente, experimentando um depois do outro. Era interessante notar que a princípio os gigantes pareciam mais afetados do que os nativos, que continuavam comparativamente normais. Os organismos mais perfeitos e mais ajustados tinham de ser dominados em primeiro lugar. Isso deu-me tempo de comunicar tudo o que foi possível. Mas a contradição, ou a dificuldade inerente a essa tarefa, era óbvia. Precisava dizer àqueles infelizes que, em virtude de circunstâncias inteiramente fora do seu controle e pelas quais não eram de modo algum responsáveis, iam se transformar em algo que seria menos do que sombras de si mesmos. Como poderiam aceitar isso? Não tinham sido programados para o fracasso e para o desastre. Sua defesa contra as más notícias era menor que a dos gigantes. E quanto mais detalhada e real a informação, maior a possibilidade de ser distorcida. A questão essencial era que se tratava de mentes que logo deformariam o que tinham ouvido, começariam a inventar, a reprocessar. Era como se minha tarefa consistisse em dizer a alguém em perfeita saúde que em breve se transformaria em um idiota, mas que devia se esforçar para guardar na memória alguns fatos essenciais que eram a b. c. Certa manhã, 1/3 dos gigantes tinha desaparecido. Ninguém sabia para onde. Os outros permaneciam submissos, na pista onde desceria a nave espacial, o que ocorreu logo em seguida. 3 das nossas maiores naves desceram e alguns milhares de gigantes embarcaram. Subitamente, não havia mais gigante nenhum, nem um só. Os nativos viram a descida da nave, viram os gigantes apinharem-se dentro dela, observaram a imensa máquina levantar voo e desaparecer nas nuvens. Alçando voo para os céus. Eles se foram, os nossos grandes. Continuavam a cantar. E por muitos dias os nativos permaneceram nas pistas de aterrissagem, olhando para o céu e cantando. Naturalmente pensavam que os gigantes voltariam. Esse boato logo se espalhou e deu origem a novas canções. Quando eles voltarem, os nossos grandes, nós não os desapontaremos. Não consegui descobrir o paradeiro dos gigantes desobedientes. Os nativos começaram então a entrar nos altos edifícios, moradias e prédios oficiais dos gigantes e tomaram conta deles. Isso não era conveniente para a disposição da cidade redonda. Eu lhes disse. Tinham aceito a minha presença como a de alguém com certa autoridade, embora não no mesmo nível dos gigantes, mas agora a maioria deles estava incapaz de receber informações. O bom senso e a honestidade começavam a ser substituídos por um olhar vago e perdido, ou por atitudes de impaciência e de beligerância, os primeiros sintomas da degeneração. Um contador de histórias e compositor de canções, David, tornara-se meu amigo, ou pelo menos parecia me reconhecer. Estava ainda, até certo ponto, senhor de si, e pedi que observasse o que acontecia e me informasse na minha volta da cidade mais próxima. Ficava em um grande rio, perto de um mar interior, cujos movimentos da maré eram mínimos, a cidade crescente. Era também circundada por um braço de rio, mas não em toda a sua extensão. No lado aberto, havia ruas e jardins, dispostos como as cordas de uma lira. A música dessa cidade era como a harmonia de liras, mas, antes de chegar a ela,
ouvi os sons discordantes, agudos e ásperos que me diziam o que encontraria no seu interior. Era uma bela cidade de pedra branca e amarela, com desenhos complexos nas calçadas, nas paredes, nos telhados. As cores que predominavam nas roupas do povo eram o marrom avermelhado e o cinza, que se destacavam contra o fundo das folhagens e do céu límpido. Os nativos tinham estrutura semelhante aos da Cidade Redonda, mas sua pele era amarela e o cabelo negro. Jamais os vi como realmente eram, porque, quando cheguei, o processo de decomposição já tinha começado. Mais uma vez procurei um que parecesse perceber o que estava acontecendo. As canções e as histórias tinham chegado até eles e esses nativos tinham assistido também à partida dos gigantes nas imensas naves cristalinas, e tudo isso, para a maioria deles, já não passava de um sonho. Pedi ao meu amigo que reunisse os outros, os convencesse a ter paciência, não tomar decisões precipitadas, não deixar que o pânico os dominasse, não terem medo. Eu disse tudo isso sentindo o absurdo de cada palavra. Decidi voltar à Cidade Redonda. Se as canções e histórias tinham chegado à cidade crescente, na certa haviam se espalhado por todas as outras e isso era um começo. Eu sentia cada vez mais a urgência, o perigo, precisava voltar à Cidade Redonda rapidamente. Sabia disso, mas só compreendi a razão quando me aproximei. Dirigi-me para o lado oposto àquele pelo qual tinha entrado na primeira vez. Aqui também precisava atravessar uma floresta de árvores espaçadas entre si. Ao me aproximar do local onde as pedras deviam começar, vi nozes e amêndoas, damascos, romãs. Havia muitos animais e pareciam inquietos, e olhavam apreensivos para a cidade. Sacudiam a cabeça, como se procurassem afastar um som desagradável, já ouviam o que os meus ouvidos ainda não captavam, mas que logo escutei também, ao chegar à área onde começavam as pedras. Havia agora uma aspereza nas harmonias que vinham da cidade e meus ouvidos doíam. Senti um princípio de dor de cabeça, e quando passei pelas pedras fiquei nauseado. O ar estava pesado, ameaçador. Eu não sabia dizer se tudo isso era porque a disposição das pedras não atendia mais às necessidades de Canopus, em razão da discordância entre as estrelas, ou se as harmonias da Cidade Redonda se tinham alterado com a partida dos gigantes e a ocupação de suas casas pelos nativos. Mas, qualquer que fosse a razão, quando entrei na cidade a dor provocada pelo som aumentou e, olhando para cima, vi os pássaros, que voavam na direção das pedras, desviarem-se daquilo que emanava do lugar e que chegava até o céu, um céu maculado e hostil. Por toda parte o povo se empurrava e se acotovelava, formando grupos que logo se desfaziam para se formarem novamente. Estavam em constante movimento, procurando alguém, alguma coisa, andavam de rua em rua, de jardim em jardim, da periferia para o centro, e, quando o alcançavam, depois de correr de um lado para o outro, olhavam em volta desarvorados, inquietos, e os seus olhos, dominados agora por aquele ar perdido de insegurança, não se fixavam em nada, sempre procurando, sempre descontentes. Os grupos não se comunicavam, apenas se empurravam, se acotovelavam, como se fossem todos estranhos, inimigos mesmo. Vi discussões e provocações, crianças choramingando e brigando, ouvi vozes que se erguiam encolerizadas. As paredes marrom dourado já estavam sujas e rabiscadas. As crianças, isoladas, aos pares ou em grupos, passavam terra dos jardins nos muros,
tentando, encarniçada e violentamente, o que, quando eram interrompidas, voltavam imediatamente à sua tarefa, pois era exatamente o que parecia que estavam fazendo, uma obrigação. Mas, na verdade, estavam procurando, esse o ponto central de toda aquela atividade. Se um grande número de pessoas se agitasse, correndo de lá para cá, se as crianças e alguns adultos espalhassem lama sobre os desenhos delicados dos muros ainda reluzentes, se todos se encontrassem, circulassem, se acotovelassem, entreolhando-se com expressão vaga e faminta se repetissem vezes sem conta essas atividades, então, o que tinham perdido seria encontrado. Era o que eu, o estranho agarrado à assinatura para me conservar vivo, sentia. Aquelas pobres criaturas já não sabiam mais o que tinham perdido. A perda da substância, o esvaziamento era enorme, podia ser medida pelos resultados. Ninguém teria sido poupado. Pelo menos o bastante para me ouvir. Procurei naqueles rostos um lampejo de compreensão, tentei conversar, mas os olhos castanhos, até há pouco sinceros e amigos, desviavam-se dos meus, como se não me vissem, como se não me pudessem ouvir. Procurei os contadores de histórias e os cantores que possuíam todo um cabedal de informações, encontrei um, depois outro, olharam-me com desconfiança, e, quando perguntei se o povo gostava das suas canções, hesitaram, pareciam chocados, quase se lembrando. Então vi David sentado ao lado de uma fonte atulhada de lixo, e ele dizia, em voz cantada, ouçam-me agora, ouçam esta história de iras remotas, quando os grandes estavam entre nós e nos ensinavam tudo o que sabíamos. Ouçam-me, vou-lhes contar sobre a sabedoria dos grandes dias. Mas David estava falando de 30 dias atrás. Grupos de indivíduos interrompiam sua procura frenética e ouviam por um momento a voz de David, como se algo dentro deles tivesse sido tocado, alcançado. Coloquei-me ao lado dele, e usando-lo como ponto focalizador de atenção disse em voz alta: Amigos, tenho algo a lhes dizer, lembram-se de mim. Sou Ioror, emissário de Canopus, olhavam-me. Viravam a costas. Não eram hostis. Apenas não podiam entender. Sentei-me ao lado de David, o contador de histórias, que agora estava calado, abraçando os joelhos com os braços morenos e fortes, pensativo, absorto. Lembrasse de mim, David? Perguntei. Falei com você muitas vezes, e mais recentemente há um mês. Pedi para observar o que acontecia por aqui para me informar. Estive na cidade crescente. Os dentes alvos mostraram-se em um largo sorriso, tão caloroso e atraente quanto antes, mas os olhos estavam vazios. Nós dois somos amigos, disse eu. E fiquei algum tempo sentado ao lado dele. Mas David afinal levantou-se e se afastou, esquecendo-se da minha presença. Quanto a mim, fiquei onde estava, observando a desordem e pensando. A situação era muito pior do que tínhamos previsto em Canopus. Minha ligação com Canopus estava quase desfeita, mesmo com a ajuda da assinatura. Precisava resolver por mim mesmo e sem informação suficiente. Por exemplo, eu não sabia o que estava acontecendo nos territórios de Sirius. Para onde tinham ido os gigantes rebeldes? Não tinha meios de descobrir. A degeneração dos nativos era total ou parcialmente reversível. Qual seria a situação nas outras cidades? Durante algumas horas não tomei nenhuma iniciativa,
limitei-me a observar a inquietação que piorava a cada instante. Misturei-me então às pobres criaturas e verifiquei que as vibrações intensas que emanavam agora da cidade estavam provocando danos visíveis. Seguravam a cabeça com as duas mãos enquanto corriam, gritavam de dor, sempre com aquela expressão de incredulidade e incompreensão, pois o povo de Shikasta raramente sentia dor. Na verdade, a maioria deles não conhecia a dor. Ocasionalmente alguém quebrava uma perna ou um braço, ou, muito raramente, o planeta era assolado por uma epidemia, mas eram tão infrequentes que as consideravam como contingências excepcionais. Dores de cabeça, de dentes, enjoo, dores nos ossos, nas juntas, doenças dos olhos ou dos ouvidos, toda essa triste relação de doenças do corpo físico afetado pela degeneração era desconhecida desses seres. Vi um e depois outro cambalear, agarrar a cabeça, sempre com aquela expressão nos olhos, como se perguntassem: o que é isto? O que está acontecendo comigo? Precisava levá-los dali. O que ia lhes dizer pareceria absurdo, impossível. Deviam deixar a cidade, seu belo lar, com suas simetrias perfeitas e jardins sincronizados, os padrões sutis que refletiam os movimentos das estrelas, precisavam partir imediatamente, se não quisessem enlouquecer. Mas não se sabia o que significava loucura. Contudo, alguns já estavam endoidecidos. Sacudiam e sacudiam a cabeça dolorida e levavam as duas mãos até ela naquele gesto de: o que é isto? Não posso acreditar. E então soltavam verdadeiros uivos de dor e começavam a correr, para todos os lados, gritando, como se a dor fosse algo que pudessem deixar para trás. Ou encontravam uma área, ou um prédio onde a dor era menos violenta, pois a intensidade dos distúrbios nas vibrações não era igual em toda parte. Então, aquele povo permanecia no lugar comparativamente confortável que tinha encontrado, e recusava-se a deixá-lo. Quanto a mim, jamais me sentira desse modo desde que estivera em um lugar igualmente afetado, nossa pobre colônia que este triste planeta deveria substituir. Encontrei David. Estava de bruços na calçada com as mãos sobre as orelhas. Obriguei-lo a se levantar e disse-lhe o que precisava ser feito. Sem muita energia ou vontade, finalmente encontrou alguns amigos, sua mulher, seus filhos adultos, seus netos. Era um grupo de 50 pessoas, mais ou menos. Falei com eles, e David transformou minhas palavras em canção. Em todos os rostos o ricto de dor, de náusea, e sentiam-se tantos, encostavam-se nas paredes, gemiam. Pedi-lhes que deixassem a cidade imediatamente, antes de as vibrações matá-los. Disse que, se deixassem as emanações horríveis do lugar e fossem para as savanas e florestas próximas, a dor desapareceria. Mas deviam correr rapidamente ao passar pelas pedras. Antes de partir, procurar avisar o maior número de amigos, para a segurança e salvação de todos eles. Tudo isso foi ouvido com o acompanhamento de gritos de incredulidade, de recusa, eles resistiam, gemiam dolorosamente. Agora, milhares de nativos cambaleavam pelas ruas, ou caíam ao chão rolando de dor. De súbito, o grupo ao qual eu me havia dirigido em primeiro lugar começou a fugir daquele lugar mortal, atravessando os jardins e chegando às pedras, onde a dor era tão intensa que muitos se atiraram no rio e se afogaram, conscientemente, avidamente, tamanho era o seu sofrimento. Mas alguns deles, encolhidos, segurando as cabeças,
com as mãos sobre o estômago, correram e chamaram os que tinham ficado para trás. Alguns ouviram o chamado e o seguiram. Eu aproximei-me dos outros, dizendo-lhes que muitos dos seus companheiros tinham saído da cidade e estavam a salvo. Logo, todos partiram. Deixaram os lores, móveis, alimento, roupas, deixaram sua cultura, sua civilização, tudo o que tinham construído. Essa pequena multidão, agrupando-se entre as árvores, sobre a relva, viu-se cercada de animais que os observavam com olhos inteligentes e intrigados. Não possuíam nada, tão indefesos quanto há milênios, quando eram apenas pobres animais tentando erguer-se sobre as patas traseiras. Alguns deles, uma vez recobrados da emanação mortal da qual tinham fugido, correram de volta para os jardins da periferia, atravessando as pedras, e apanharam vegetais e sementes, trabalhando freneticamente até a dor se tornar de novo insuportável. Os realmente resistentes voltaram à cidade, onde, gritando e vomitando, entravam e saíam cambaleantes das casas, trazendo consigo agasalhos e tudo o que poderia servir de proteção, roupas de cama, utensílios de toda espécie. Assim conseguiram o bastante para se agasalhar e se alimentar. Mas essas excursões de volta à cidade tiveram seu lado trágico, como iam verificar mais tarde. Mesmo naquele momento já se notava que as pessoas que tinham sido mais sujeitas às emanações das pedras pareciam ansiosas por senti-las novamente. Faziam eibrigos na floresta, usando galhos de árvores, folhas de capim, até mesmo terra molhada. O fogo tinha sido levado em um pote de barro e era guardado dia e noite sob a forma de uma grande fogueira que era o ponto central desse acampamento de selvagens. Fizeram marcas no solo e começaram a plantar. Houve tentativas de reproduzir as oficinas e fábricas das cidades, mas não se lembravam mais do que sabiam fazer, de suas habilidades que, de qualquer modo, dependiam dos poderes e da tecnologia dos gigantes. Os animais começaram a se afastar. Os primeiros caçadores os estavam matando, bastava aproximar-se deles e enfiar uma faca. Os animais não sabiam o que era o medo, essas criaturas mansas do tempo dos gigantes, pois esse foi o nome dado ao tempo que acabava de passar, era como todos se referiam ao que tinham perdido. Mas os animais aprendiam a ter medo e se afastavam, a princípio relutantemente, com o mesmo olhar de descrença e interrogação que surgira no rosto dos nativos ao começarem a sentir as dores. E assim, ameaçados e caçados, os lindos animais, infinitamente mais variados e mais adaptados do que os que Shikasta conheceu mais tarde, começaram um rápido movimento de fuga. Ouvia-se o som das manadas se movendo e sabíamos que outra parte dos animais tinha se afastado. Nesse ínterim, eu precisava tentar visitar todas as outras cidades, onde esperava que o instinto tivesse levado os habitantes para lugar seguro. Será que restava algo da mente comum para que as outras cidades tivessem percebido o que estava acontecendo na cidade redonda? David, eu e alguns outros fomos primeiro à cidade crescente, onde encontramos bandos de habitantes caminhando a esmo, no lado de fora, nos campos férteis do delta do grande rio. Disseram que a cidade estava cheia de demônios, mas que a maior parte da população ainda estava lá, porque não havia ninguém para mandá-los sair, estavam esperando a vinda dos gigantes. Os que tinham escapado estavam construindo cabanas de bambu, e o solo havia sido limpo para o plantio. Os animais tinham ido embora.
Tínhamos visto bandos deles afastando-se da proximidade letal da cidade crescente e das criaturas de duas pernas que eram agora inimigos. Para resumir esta parte do meu relatório, fomos de cidade em cidade, dividindo-nos em vários grupos, da cidade quadrada à do triângulo, da cidade do losango à cidade octógono, da oval à retangular, e assim por diante. Levamos nessa ronda uma volta completa de Shikasta ao redor do seu sol. Os grupos que visitaram as cidades se alteraram, pois alguns resolveram ficar nos acampamentos que lhes agradavam, outros ficaram doentes e morreram, outros ainda, tendo encontrado uma floresta ou um rio excepcionalmente atraentes, instalavam-se nas proximidades, mas cerca de 100, contando com os que aos poucos se juntavam a nós, procurando ser úteis, ou levados pela nova inquietação que era uma característica marcante dessa shikasta, viajaram incessantemente durante o ano todo e viram que em toda parte a situação era a mesma. As cidades estavam vazias. Todas eram uma armadilha mortal ou uma casa de loucos. Os que ficaram nas cidades tinham se matado ou ficado completos idiotas. Ao redor de cada cidade viam-se os acampamentos dos nativos, com as mais variadas cabanas. Comiam a carne dos animais que caçavam, vestiam-se com as peles e plantavam verduras e cereais. As roupas levadas das cidades, as que ainda existiam, estavam sendo conservadas, já eram parte de um ritual. Os contadores de histórias falavam dos deuses que os tinham ensinado a fazer tudo o que sabiam e, pois isto tinha sido parte das primeiras histórias, que iam voltar. Quando voltamos à Cidade Redonda, tentamos passar ao lado do limite das pedras, mas as vibrações eram tão terríveis que demos uma grande volta. Por quilômetros e quilômetros ao redor da cidade não havia sinal de vida, nenhum animal, nenhum pássaro. E a vegetação estava secando. Os acampamentos tinham se mudado para lugares mais distantes. A maior mudança era que agora nasciam mais crianças do que antes. As precauções foram esquecidas, perdida estava a noção de quem devia ter filhos, de quem se devia unir, que tipo de pessoa servia para ser pai ou mãe. O conhecimento e o uso do sexo estavam esquecidos. Se antes o indivíduo que morria antes do termo natural de 1000 anos era considerado sem sorte, agora o tempo de vida começava a flutuar. Alguns já tinham morrido, muito jovens, ou na meia-idade, e muitos dos recém-nascidos também. Essa era a situação em toda a Shikasta um ano após a União ter se desmoronado. Pelo menos havia um número suficiente de pessoas vivendo longe das cidades para garantir a continuação da espécie. E eu sabia que, embora por algum tempo as cidades se fossem tornando cada vez mais perigosas, depois de 300 ou 400 anos, informação inadequada não me permitia ser mais preciso, quando a natureza tivesse atuado sobre os prédios e as pedras, as cidades se transformariam em montes de ruínas, sem nenhum poder de causar o bem ou o mal. Cheguei à fase final da missão. Antes de tudo, precisava localizar os gigantes rebeldes. Agora tinha uma ideia de onde poderiam estar, pois quando passei pela cidade hexagonal, ao norte das grandes montanhas, tinha visto de longe um acampamento onde não esperava que houvesse nenhum, e ouvi rumores sobre fantasmas e demônios do tamanho das árvores. Ainda desta vez escolhi David para ir comigo. Dizer que ele entendia o que tinha acontecido era verdade. Dizer que ele não entendia, era verdade. Pacientemente, sentava-me ao lado dele e explicava, e repetia.
Ele ouvia, os olhos fixos no meu rosto, os lábios se movendo como repetindo para si mesmo o que eu lhe dizia. Acenava afirmativamente com a cabeça, sim, tinha entendido. Mas, minutos mais tarde, quando eu estava dizendo exatamente a mesma coisa, ele parecia embaraçado, temeroso. Porque eu estava lhe dizendo aquelas coisas. E aquelas outras. Seus olhos perturbados perguntavam, o que eu queria dizer. E suas perguntas nesses momentos davam a entender que eu não lhe tinha dito absolutamente nada. Parecia drogado, ou em estado de choque. Mas, aparentemente, ele absorvia a informação, pois às vezes falava como se baseado em conhecimentos mútuos. Era como se uma parte dele soubesse e recordasse tudo o que eu tinha dito, mas outra parte não tivesse ouvido nenhuma palavra. Jamais, nem antes nem depois, passei pela experiência de estar com uma pessoa, sabendo que uma parte dela está em contato, como algo real, vivo e atento, mas, que, com maior frequência, o que eu dizia não chegava até aquele ser silencioso e invisível, e que tudo o que ele dizia não vinha sempre da sua parte real. Era como se alguém estivesse na minha frente, amarrado e amordaçado, e um ser inferior falasse por ele. Quando o convidei para viajar novamente em minha companhia, ele disse que não queria deixar sua filha mais nova. Jamais tinha mencionado essa filha. Onde estava ela? Oh, com amigos, ele achava. Mas, ele não havia. Não era responsável por ela. Aparentemente queria me agradar e sacudiu a cabeça afirmativamente dizendo que ela era uma boa menina e sabia tomar conta de si mesma. Foi a primeira vez que encontrei uma característica que deveria tornar-se típica dos ticastianos, a indiferença pela prole. A filha de David, Sais, era uma moça grande, morena, com uma massa de cabelos muito crespos e cor de bronze. Tudo nela era saudável e animado. Era muito mais do que uma criança e sem dúvida podia tomar conta de si mesma, não tinha outro remédio. Parecia não se lembrar da cidade redonda, nem de sua vida com o pai e a mãe. Falava desta última como se tivesse morrido há muito tempo, mas descobri que tinha morrido em uma caçada, recentemente. Um casal de tigres a havia atacado. Sais não sabia que há pouco mais de um ano isso seria inconcebível. Para ela os tigres sempre tinham sido inimigos dos nativos. Concordou em ir conosco.